Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no nosso santuário, você que participa ao vivo desta pregação, você que vai ouvi-la depois que ela já foi realizada. Nós estamos refletindo sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Vamos pedir a Deus a sua graça para que aquilo que nós vamos ouvir e meditar nos ajude e nos alimente na nossa vida espiritual. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Na tua presença, Senhor, nos colocamos com temor e tremor e pedimos que a tua palavra não caia em vão em nossos corações, que ela possa germinar, crescer, frutificar. Dai-nos, Senhor, uma porção maior do teu Espírito, para que tenhamos gosto pela oração, que tenhamos fome da oração mais do que de comida, que tenhamos sede pela oração mais que bebida. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto, fala-nos ao coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos escutar, que possamos descobrir no mistério e na beleza da tua palavra a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Os que estão aqui no santuário têm o folheto em mãos. Você em casa depois pode abrir a sua Bíblia ou leia o texto, Lucas 18, de 1 ao 8. São apenas 8 versículos de uma parábola que Jesus contou. E aqui, meus caros, vem a pergunta: por que Jesus contou esta parábola? Qual é o ensinamento que nós vamos tirar desta Santa Missa para a nossa vida concreta de espiritualidade? Já está no início do Evangelho. Jesus contou aos discípulos uma parábola. Parábola é uma história para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e não desistir. Que nós temos 3 coisas, tão pequenininho um versículo, 3 colocações do Senhor. Rezar é uma necessidade, precisamos ter constância e perseverança. Não adianta você ter uma iniciativa de oração se você não tem uma perseverança. E Jesus vai dizer, Ele está nos dizendo que rezar é uma necessidade. E o que é algo necessário, meus caros? É algo que nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Respirar para o ser humano é uma necessidade. Você não pode falar, não, a partir de hoje eu não quero respirar. Você sabe o que vai te acontecer. Alimentar é uma necessidade. Conviver é uma necessidade. Tanto que nós falamos muito das necessidades básicas do ser humano. Ou seja, isso aí não pode faltar. Jesus está falando que se essas coisas são necessárias na nossa vida espiritual, há uma necessidade que também não pode faltar na vida de nenhum cristão, de nenhum católico, que é a vida de oração. Necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É interessante que a rezar, eu acredito que as pessoas rezem, mas quantas não desistem pelo caminho? Nós tivemos há pouco o nosso encontro Luz e Vida em Aparecida. Esteve conosco este ano a irmã Zélia, e ela pregava muito sobre a importância do Santo Terço, a importância do Rosário, a importância da devoção à Nossa Senhora. Certamente muitos ali entusiasmados, não, então a partir de hoje nós vamos rezar o terço, e já voltaram para suas casas rezando o terço. Acredito que muitos rezaram o terço aquela semana, aquele mês, mas a minha pergunta é, será que todos que iniciaram aquela devoção ao terço continuam rezando?
Certamente que não. Muitos vão parando pelo caminho. Num corre-corre de hoje, e eu não sei o que se passa particularmente na vida de vocês, mas o que eu sei é que a gente está correndo cada dia mais, e não tem tempo para quase nada, e é trabalho, e dormimos menos. Mas saiu uma pesquisa do tempo que as pessoas têm mexido no celular. Era 1h13, já está quase 4 horas por dia, está 3 horas e 20 e poucos minutos. Claro que é fracionado, você vai somando. Vamos pegar pequeno, vamos supor que é apenas 1 hora. Claro que não é, mas suponhamos que nós estamos mexendo no celular 1 hora por dia, 60 minutos. Será que deste tempo todo nós não teríamos 5, 10 minutos para oração? E olhe que eu estou pegando o mínimo, porque nós, quando é do nosso interesse, não há tempo. Eu escutava numa rodinha que eu estava, claro que eu não estou ali para ficar apontando erro, mas alguém me falava assim: nossa, saiu tal série na Netflix, e eu não tenho tempo de ver durante a semana. Então eu fiz esse final de semana eu pus a série em dia. Comecei no sábado depois do almoço, varei a madrugada, dormi, almocei, peguei à tarde, só saí à noite para comer um sanduba e já estava pronto para começar a semana na segunda. Olha que interessante. Ele ficou o sábado à tarde, o sábado à noite, foi um pouquinho para a madrugada. No domingo pegou uma grande parte. Não tem problema, se a pessoa gosta disso, ela vai ver com alegria. A minha pergunta é: por que uma pessoa que tem horas a fio para assistir uma série que é do interesse dela, ela não tem o mínimo tempo de oração? Então notem que para muitas pessoas o relacionamento com Deus não é importante. Uma vida espiritual não é importante. Você crescer nas virtudes não é importante. E por que eu sei que não é importante? Porque as pessoas não dedicam tempo à oração. E Jesus está insistindo no evangelho de hoje sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E aqui, meus caros, não é questão de bondade, não é questão de... Não, é questão de vitória ou de derrota. A palavra é clara, e grave isso no seu coração, Quem reza, vence. Quem não reza, perde. Quem reza será um vitorioso. Quem não reza será um derrotado, a curto, a médio ou a longo prazo. A primeira leitura desta missa, eu convido você também a lê-la, está no livro do Êxodo, capítulo 17, de 8 a 13. Os senhores têm aí a leitura em mãos. Está falando de uma batalha contra Israel. Os amalecitas vão com fúria sobre o povo de Deus, e nós temos a figura emblemática de Moisés. Moisés, ele sabe o que muita gente ainda não aprendeu. E olha, que eu não estou pregando para o mundão, eu estou pregando para vocês que vêm à missa. Moisés sabia o que muitos de nós ainda não sabem. Moisés sabia que enquanto ele estivesse com os braços erguidos, orando, o exército de Deus ganharia a batalha. Quando ele estivesse cansado e abaixando os braços, o exército perderia a batalha. Então Moisés, ele tinha uma necessidade. Qual a necessidade que Moisés tinha? De manter os braços erguidos em oração. É por isso que no Pai Nosso, a gente não reza o Pai Nosso com o braço para baixo, a gente não reza o Pai Nosso com a mão no coração, a gente não reza o Pai Nosso com as mãos postas, até poderia ser. Mas o Pai Nosso com esse braço erguido significa, enquanto nós estivermos na vida de oração, nós estaremos ganhando a batalha. E assim Moisés, ele fez. Moisés, ele sobe, estende os braços em oração, e enquanto Moisés está ali intercedendo, eles ganhavam a batalha. Mas vocês hão de convir comigo que até para os mais jovens não é fácil
você ficar um dia todo com os braços assim. Não sei se você já fez o teste, essa é uma brincadeira que a gente faz, sobre segurar uma folha de papel. Você já viu o teste? Na verdade, o que pesa não é a folha, é o braço, né? Mas o teste é assim: quem consegue segurar uma folha de papel? Todo mundo, eu consigo. Todo mundo pega a folha e fica assim, ó. Aí fica assim. E o cara vai conduzindo o exercício. Meu filho chega numa hora e fala assim: nossa, ai. A maioria vai descer o braço, porque dói. Quer dizer, na verdade não é segurar a folha de papel. O que você tem a pressão, exerce o seu braço. É para dizer o quê? Que Moisés, com a mão erguida, ele intercedia. Deus lutava por ele. O braço dele começou a doer. E ele foi então abaixando o braço. Quando ele abaixava o braço, o exército começava a perder. O que eles fizeram? Moisés não pode abaixar o braço. É pela oração que nós vamos vencer. Então 2 homens, Arão e Ur, subiram para onde Moisés estava, colocaram uma pedra para Moisés sentar. Um segurou um braço direito, o outro segurou o braço esquerdo, e Moisés manteve com os braços erguidos. E a palavra diz: suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. Ele ficou o dia todo com a mão erguida. E qual que é o final da leitura? Josué derrotou Amaleque e o povo de Deus venceu a batalha. O que nós precisamos entender é que a nossa guerra, ela é espiritual, e a arma do cristão é a oração. Cristão que não reza é um soldado em campo de batalha sem arma. Eu não me lembro o nome do filme, mas assisti um filme muito bom de guerra, onde havia um cara, que eu não entendi o contexto, mas parece-me que ele era namorado da filha do general, e o general não queria que ela se casasse com um soldado raso, porque havia um homem muito rico da região que queria casar com a filha dele. O que o general faz? Ele coloca este homem no campo de batalha, e no alforge dele não tem a pistola, que eles estavam de pistola. Era para o exército pensar que eles estavam desarmados. Então todos naquele bornal tinham uma pistola. O bornal dele estava vazio. A hora que eles estavam indo, parece que alguém denunciou, começa aquele tiroteio, os soldados se abaixam, todo mundo atirando. Ele põe a mão e fala com um amigo dele: eu estou desarmado. Aí o amigo dele disse para ele: não há desgraça maior, nada de pior poderia ter te acontecido. Imagine, você é um soldado num campo de batalha, a hora que você vai pegar a arma, você está desarmado, e do outro lado, eles atirando em você. O fim da história, a gente já imagina qual é. Isto acontece na nossa vida espiritual. Nós não estamos lutando contra homens, nós estamos lutando contra os espíritos do mal. Há uma batalha nesta terra. E qual é a batalha de Satanás? Querer pegar a sua alma, querer nos levar para o inferno. A única coisa que ele quer, João 10:10, ele vem para matar, roubar, destruir. Como que você vai enfrentar as tentações? Como que você vai vencer a batalha? Como você vai contra-atacar o inimigo? Na oração. Na oração. Já dizia Santo Afonso Maria de Ligório: aquele que não reza não vê perigo em nada. Ou seja, a pessoa que não reza, ela não tem visão espiritual. Ela é tudo normal, tudo normal. Pega uma criancinha que não tem noção das coisas e deixa ela andando para você ver. Se você não acode, já já ela vai cair e vai machucar. Não tem noção de perigo nenhum. Atravessa a rua, cai no buraco, um lugar alto, despenca lá embaixo. Então os pais têm que ficar todo até a criança ter noção. Isso acontece com quem não reza. A pessoa que não reza, ela não vê pecado em nada, não vê perigo em nada, tudo é muito tranquilo, isso aí está cabendo. No final a história não está bem. E aqui, meus irmãos, nós temos 2 situações importantes na vida de oração, que é a oração de intercessão. Há momentos na vida que você estará orando por alguém, e há momentos na vida que você vai precisar muito que as pessoas orem por você. Brincando, mas falando sério,
Nós temos que ter junto a Deus uma reserva de oração. Assim como a gente guarda dinheirinho, a gente devia guardar momentos de oração. Você está feliz, está com saúde, reza. Reza sempre e não desista. Porque eu tenho a experiência de visitar o hospital, ungir os doentes. E quantas pessoas me dizem: ah, padre, reza para mim, porque está doendo tanto que eu não consigo nem rezar. A dor dá tanto que a minha cabeça não está nem concentrando. Se essa pessoa teve uma vida com Deus, ela tem reserva, né? Se aquele momento que ela não consegue, no tempo que ela podia, ela acumulou no céu o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. É preciso rezar sempre e não desistir. Há momentos na vida que nós estamos fortes na oração, aí você vai segurar o braço dos outros. Não desce não, estou com você. Rezar para o marido, rezar para a esposa, rezar para os filhos todos os dias, rezar pelo seu namoro, rezar pelo seu trabalho, rezar pelo seu estudo, oração, 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 necessidade de rezar sempre e não desistir. E há momentos que nós nos sentimos fracos. Feliz de quem tem na sua vida um Arão e um Ur. Feliz se você tem na sua vida alguém que reza por você, alguém que mantém os seus braços erguidos quando você não dá conta mais. E quantas pessoas na família fazem o que Arão e Ur realizou, mantendo a família com o braço erguido, mantendo a família vitoriosa, porque naquela casa tem um que reza, e se naquela casa pelo menos um reza, ele consegue atrair a bênção e a graça de Deus para a família inteira. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Precisamos contemplar mais os nossos avós, de maneira toda especial a nossa vovó. Eu já não tenho vovó, mas quem tem vovó, e você que lembra da sua avó, lembre quando você ia na casa dela, aquela casa de cheiro de vó, que só ela sabe. E sempre a vovó tinha um terço, e não era um terço novo, era um terço de rezar mesmo. Mulheres que rezavam vários terços por dia. Ao lado de onde ela ficava sentada, algumas imagens, uma caixetinha, que tanto livrinho de oração. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, livros de santos, Santa Teresinha. Eram mulheres de oração. E a família não sabia. O filho trabalhando, a mulher cuidando dos filhos, os netos na escola e faculdade, e tudo ali sendo abençoado. Eles achavam que era por esforço próprio. Era aquela mulher que na vida deles era Arão e Ur. Pela oração dela, ele mantinha a mão da família toda erguida, e a família vencia. Onde a oração, a vitória. Onde não há oração, a derrota. Se não agora, se prepare. Toda noite com Deus termina em dia. Todo dia sem Deus termina em noite. Se a pessoa está muito bem, mas ela não reza, não vai terminar bem. Se você não está bem, mas está rezando, o sol vai nascer na tua vida. Porque Jesus vai dizer, rezar é uma necessidade. Na época de Jesus, meus caros, não havia como hoje processo, advogado, fórum. O que havia é que anciãos, pessoas mais sábias, geralmente mais vividas, eles eram escolhidos como juízes. Cada cidade tinha os seus juízes. E qual era a função do juiz? Resolver as pendengas do povo. Houve uma briga de vizinho, os dois iam até o juiz, cada um contava a sua história e ele falava, olha, você está errado, você está certo, faça isso, não faça aquilo. E havia uma viúva que não tinha ninguém por ela. Quando a Bíblia diz viúva, é uma mulher desvalida, é uma mulher que não tem ninguém por ela. E essa mulher sabia, o juiz, ele pode me dar ganho de causa. E ela ficava atrás do juiz, pedindo, faze-me justiça contra meu adversário. Ele pegou o que é meu, ele entrou na minha casa, eu estou sobre uma injustiça, faze justiça contra meu adversário.
E a Bíblia vai dizer que esse juiz não era um homem bom, não era um homem religioso, não era um homem caridoso. Aqui vai dizer que era um homem indiferente, não temia a Deus e não respeitava ninguém. E a mulher atrás dele pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. A Bíblia diz que durante muito tempo o juiz recusou. Repita comigo: durante muito tempo. Durante muito tempo. Vamos novamente: durante muito tempo. Durante muito tempo. Durante muito tempo o juiz recusou. O que era para essa mulher ter feito? Desistido. Falou: olha, eu estou atrás desse juiz há muito tempo, ele já falou que não vai me ajudar. Gente, se ela desistisse, o juiz não tinha dado o veredito para ela. Onde o juiz estava, essa mulher estava. Onde o juiz ia, essa mulher estava. Faze-me justiça contra meu adversário. Faze-me justiça contra meu adversário. O juiz passava na rua: faze-me justiça contra meu adversário. Ele ia almoçar: faze-me justiça contra meu adversário. Ele estava no esporte: faze-me justiça. Ele falou: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. Num linguajar bem nosso, vou fazer justiça para essa mulher parar de me encher o saco. E a gente fala: vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz. E ela voltou para casa com a justiça feita. Ela ganhou a causa. Quem que contou essa história? Jesus. Por que Jesus contou essa história? Para nós vermos a necessidade de rezarmos sempre e não desistir. Essa mulher tinha um sonho e ela disse para ela mesma: eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou insistir, e enquanto ele não me fizer justiça, eu não vou parar. E o juiz vai dizer: eu não temo a Deus, eu não temo o homem, mas vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz. Misericórdia, ela não cansa, ela não para. E não é só essa parábola não, viu? Tem várias parábolas de Jesus que falam sobre a insistência. Vocês lembram daquela parábola que o homem vai pedir pão ao seu amigo e ele diz: eu não posso levantar, eu já estou deitado. E se aquele homem não se levantar para entrar o pão, porque é amigo dele, ele vai se levantar pela insistência, ele dará tudo o que ele pedir. Repita comigo: oração. Oração É questão de necessidade. é questão de necessidade. Eu preciso rezar sempre. Eu preciso rezar sempre. E não desistir. E não desistir. Olha para quem está do seu lado: não desista de rezar. Não se canse de rezar. Reze sempre. Reze mais. Eu estou falando o que Jesus disse, eu só estou repetindo. Não estou querendo nada da minha cabeça. Jesus contou uma parábola que é muito clara de você entender. Se a mulher desistisse, ela perderia a batalha. Quando eu vou atender pessoas, confessar pessoas, primeira coisa que eu vou conversando, mas eu pergunto assim: como está a sua vida de oração? Como está a sua constância de oração? Conta para o padre aqui, como que é a sua vida de oração? Olha, gente, a tristeza é que na maioria dos casos não sai nada. Ah, padre, eu faço assim, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, e a pessoa fica rindo. Não está rindo, não sei de quê. Ela está perdendo a batalha da vida. Ela vem até mim como uma perdedora. Aí perde casamento, perde filho, perde saúde, perde trabalho, perde a fé. Ela está perdendo a batalha. E ela não está vendo por que ela está perdendo a batalha. Por que ela está perdendo a batalha? Porque as mãos desceram. E quando você não reza e os braços descem, o inimigo, ele vence. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem conhecido de todos nós. Um versículo que é repetido muito nas missas, grupo de oração, Seco de Jericó, canções. Tudo posso naquele que me fortalece.
Amém? Amém. Isso é verdade. É uma promessa de Deus. Mas eu tenho uma pergunta. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é que ele te fortalece? Quem te fortalece? Jesus. Como é que ele te fortalece? A pessoa não sabe responder. E qual é a resposta? Pela oração. É na oração que Deus fortalece você. É na oração que o milagre começa. É na oração que você se sente forte nas coisas do alto. Então, quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece, você está no nível de saber, um nível racional. Quando você ora, você sai do nível racional para o nível experiencial. Eu sinto a força de Deus em mim. Eu sinto portas se abrindo. Eu sinto a proteção do céu. Então Ele nos fortalece e essa força nos vem pela oração. Quem ora é forte. Quem não ora é fraco. Repita isso. Quem ora é forte. Quem não ora é fraco. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Por que tantas pessoas hoje caem com facilidade na tentação? Ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Por que muita gente cai com facilidade na tentação? Porque não reza. A pessoa que não reza é um fracote espiritualmente. A academia fala frango, é um frango. Tem força nenhuma, tem garra nenhuma, tem perseverança nenhuma. Uma tentação pequenininha, ai, eu caí. Aí vem outra, eu caí de novo. Não sou eu o padre, não, só um casinho, né? A moça, isso é uma história, né? Foi confessar com o padre e falou assim: padre, eu vim confessar com o senhor. Pois não, filha. Estou casada, mas eu fui numa festa. Eu olhei para um rapaz assim, ele piscou para mim. Não aguentei não. Aí eu caí na tentação com ele. Mas padre, eu sou muito volátil. O padre não é volátil não, é volúvel. É volúvel. Tá bom. Vou te dar. Não, padre, a perdoa ainda não tem mais. Tem mais ou quê? Não. Porque uma semana depois, eu fui num curso em São Paulo, meu marido não foi não. Ai, padre, você tinha que ver o palestrante. Papai do céu. Aí eu não aguentei não. Eu caí de novo. De novo, minha filha? Mas tem dó de mim, padre. Eu sou muito volátil. Não, minha filha, é volúvel. Está errando a palavra. Você é volúvel. Vou te perdoar, vou te dar uma penitência. Não, tem mais uma coisa. Mas tem mais uma? Aí, é que teve uma festa, tá fantasia. Meu marido estava com pedra no rim, não conseguiu ir, eu fui. Aí tinha lá um homem fantasiado de Adão. Não aguentei não. Aquele Adão é demais. Aí eu fui com Adão também. Ainda mais um Adão, né? Mas padre, só sabe, né? Porque eu sou muito. Qual que é a palavra mesmo? Safada, minha filha. A palavra é safada, né? Ou seja, atenção, é um caso. Mas o que o caso me traz? Ações repetidas, onde não há uma verdadeira conversão. O que está me mostrando? Não há uma vida de oração. Ela está falando uma coisa, mas ela está fazendo totalmente outra. E por que ela vai caindo em tentação uma atrás do outro? É o palestrante, é o policial, porque ela não reza. Uma pessoa que não reza, ela é fraca espiritualmente. E uma pessoa fraca espiritualmente, ela cai em qualquer tentação, seja ela qual for. Tentação do dinheiro, tentação do prazer, tentação da bebida, tentação do mal. Ela vai caindo. E ela não vê que ela está fraca, é porque ela não reza. Uma pessoa que não reza, ela vai caindo e ela passa a vida tropeçando e caindo. E o mais triste, a pessoa que não reza, ela não aprende. Não aprende. Há pessoas que cometem o mesmo erro várias vezes na vida e achando que dessa vez vai ser diferente. Mas lembrei de mais uma aqui.
Tem dois amigos andando pela rua. A piada fala que são dois portugueses. Eu não vou falar isso porque a gente está falando mal dos portugueses. Vamos falar dois amigos. Eles estavam andando, um cara conversando assim, ele não presta atenção e ele pisa numa casca de banana. Ele vai, escorrega, cai para trás, bate a cabeça. Dor de cabeça, ficou uma semana em casa, não podia nem mexer a cabeça, tudo rodando, uma dor danada. Tomou os remédios específicos, levantou a cabeça uma semana depois, estava melhorzinho, falou, graças a Deus, agora eu posso voltar para a minha vida normal. Que cacetada que eu levei, viu? No outro dia ele sai com um amigo. A hora que ele sai com um amigo, ele pergunta para ele assim, meu amigo, você lembra o nome daquele remédio que eu tomei, aquela vez que eu caí? Eu lembro, lá na sua casa tem a caixinha. Eu tô achando que a gente pode comprar mais uma caixa, viu? Por quê, meu filho? Tô vendo ali na frente outra casca de banana. Tá para entender, sim ou não? Há pessoas que vivem exatamente assim. Elas cometeram erro, caíram, sofreram. A hora que elas conseguem se levantar, estão indo para o mesmo caminho. Você conhece o nome do remédio? Estou vendo outra casa. Ou seja, ele sabe que vai cair e que vai pisar no mesmo lugar e vai cair de novo e de novo. Por que as pessoas têm esse ciclo? A palavra diz que aquele que não vigia e aquele que não ora, ele vive caindo em tentação. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Jesus está falando de quê aqui? De oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração. São Gregório, citando São Tomás de Aquino, ele vai dizer, os homens pela oração merecem receber o que desde a eternidade o Todo-Poderoso decidiu dar-lhes. Ele quer conceder-lhes suas graças, mas só é possível concedê-las na vida de quem reza. Eita nós, hein? É a mesma coisa de você herdar uma grande fortuna que está no banco, você só precisa ir no banco buscá-la. E tem gente que não vai por preguiça, a fortuna fica lá. É sua, mas se você não for, você não vai conseguir tirar nada. É isso que São Tomás de Aquino, São Gregório está nos falando. Deus tem para nós uma riqueza celestial, que já é sua, mas como é que eu tomo posse disso? Rezando. A pessoa que não reza, ela vive como um mendigo, sendo um milionário espiritual. Deus tem para você inúmeras graças, mas essas graças só são concedidas para aquele que reza. Não sei se todos conhecem, não há tempo de eu contar detalhadamente, o milagre de Nossa Senhora das Graças, uma das imagens bonitas de Nossa Senhora. Nossa Senhora com os braços abertos, tem a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, maravilhosa, tive a honra de celebrar 2 missas lá, Nossa Senhora com o braço aberto, uma coroa esplendorosa, um véu branco, e nos dedos de Maria, cada dedo tem um anelzinho, como ela apareceu, cheia de pedras e saindo alguns raios. E algumas pedrinhas não sai raio nenhum. Aí eles perguntaram, a irmã que teve a visão, pergunta para Nossa Senhora, por que das tuas mãos, desses anéis, alguns saem raios e outros não saem nada? Nossa Senhora respondeu, olha minha filha, os raios que saem das minhas mãos são as graças que os meus filhos me pedem. Os raios que não saem são as graças que eles não pedem. Ou seja, a sua graça está nas mãos de Maria, mas passa a pedir. Por isso Nossa Senhora das Graças, ela derrama graça. Ela é a primeira intercessora junto a Jesus. E olha o que Nossa Senhora disse, não sou eu que estou dizendo não, Nossa Senhora disse, os raios que não saem das minhas mãos, são as graças que os meus filhos não pedem. E por que não pedem? Porque rezam mal. Aprenda uma coisa e você de casa também. Toda oração é ouvida. É ouvida. Mas uma oração mal feita, ela não é atendida. O que é uma oração
mal feita. Uma pessoa que reza mal, ou a pessoa que reza pedindo coisas más, e uma pessoa que reza sendo má. Esses três tipos, não precisa nem rezar, não vai receber. Eu vou repetir. Eu sei que muita gente assiste anotando. Primeiro, a pessoa que reza mal. O que é rezar mal? Rezar de qualquer jeito. Rezar com pressa. Rezar mexendo em celular. Rezar brincando com cachorro. Rezar vendo televisão. Reza mal. Segundo, pessoas que rezam pedindo coisas más. Oh, meu Deus, tomara que fulano de tal não passe na prova. Tomara que fulano de tal perca o emprego. Mulher falou mal de mim, tomara que ela seja traída mesmo. Não foi assim? Quando Jesus indo para Jerusalém, os seus discípulos disseram: Senhor, os samaritanos não quiseram te receber. Quer que a gente reza para que caia fogo no céu e acabe com esse povo todo? O que Jesus respondeu para ele? Olha, eu não sei de que espírito sois. Ou seja, você está andando comigo e está pedindo coisa ruim para os outros? Peça coisas boas para você. Então a pessoa que reza mal não recebe, a pessoa que reza pedindo coisas ruins também não recebe. E terceiro, a pessoa que reza sendo má, a pessoa fala da vida dos outros, é uma pessoa que não perdoa os outros, uma pessoa com um coração cheio de rancor, uma pessoa invejosa, malandra, ela fica rezando para ser abençoada, também não vai receber. Rezar mal, rezar pedindo coisas más e rezar sendo mal, a sua oração não será atendida. A oração que move o coração de Deus é a oração da verdade, é a oração na humildade, é a oração na confiança, é a certeza de que o melhor para você Deus não fará, Ele já está fazendo. Por último, meus caros, é preciso saber duas coisas importantes. Repita comigo: oração tem a ver com amor. Oração tem a ver com amor. Quem ama, reza. Quem ama, reza. Quem muito ama, muito reza. Quem muito ama, muito reza. Quem não ama, não vai rezar. Eu estou falando de quem? De Deus. Quando você ama a Deus profundamente, este amor te leva à oração. Quem que nos ensina isso? Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai dizer: um impulso da minha alma na oração é porque eu amo tanto a Deus. E quando se ama alguém, quer estar com esta pessoa. Quando eu amo alguém, eu quero estar com esta pessoa. Então ela amava tanto a Deus que ela rezava. Quem ama muito, reza muito. Quem ama pouco, reza pouco. Quem não reza, não ama. Então aqui vai dizer que quanto mais generosa é uma alma, mais disponível ela está para a oração. Quanto mais uma alma é egoísta, menos tempo para a oração ela tem. Por quê? Porque ela não está preocupada com aquilo que Deus quer, ela está preocupada com aquilo que ela quer. Não venha o vosso reino, eu quero o meu reino. Não se faça a tua vontade, eu quero a minha vontade. Essa pessoa não reza também. Veja como que é complexo a questão da oração na vida do cristão. Eu faço questão de finalizar com um parágrafo sobre as três pessoas, os três tipos de cristãos, quando o assunto é oração. Atentos, que eu não vou repetir, atentos. Quem luta e faz esforços enérgicos e perseverantes para repelir as distrações, dominar o pecado, acaba adquirindo uma grande facilidade para a oração e reza muito bem. Para esta pessoa, oração é fácil. Segundo tipo, quem faz esforços, mas sem empenhar no combate toda a energia que é capaz,
consegue apenas uma meia oração, não chegará a rezar perfeita e constantemente. Reza, mas não persiste. Segundo tipo. E terceiro tipo, quem finalmente não luta, quem vai se desleixando e abandonando a oração, afasta-se da piedade e expõe-se a quedas deploráveis, porque a vitória vem para aquele que reza. Meus irmãos, o que eu posso fazer é o que eu acabo de realizar. É falar para vocês a importância da oração. Traga-me um copo de água, por favor. É falar para vocês a importância da oração. Eu estou há meia hora explicando que a água, ela é capaz de matar sede, que você que está sedento, basta tomar água. Para você que não tem energia, que está com uma vida seca, a água é a solução. Para você que está imundo, a água limpa. Mas o que eu posso fazer é apenas dizer e mostrar. O que você precisa fazer? Padre tem razão. A água mata a sede. A água refresca. A água purifica. Então não pense que uma fala do padre vai convencer você de rezar mais. Pode entrar pelo ouvido, sair pelo outro. O importante não é saber, o importante é experimentar. Comece devagar. Se você não consegue rezar tudo, reze o que você consegue. Na oração, Deus vai lapidando você. Deus vai trabalhando você. Eu conheço jovens, homens e mulheres, universitários, morando fora de Divinópolis, que vão para o campus universitário ou voltam rezando o seu terço. Escolheram ali o momento da devoção a Maria. Escolheram não perder a fé. Escolheram estar com o Senhor. Tempo é questão de preferência. Você que termina de ouvir também esta pregação, tudo que eu disse sobre oração é como este copo d'água aqui. Não basta saber, é preciso experimentar. E daqui para frente você encontre junto com a sua família, com a sua esposa, seu marido, com seus filhos, com seus amigos, momentos de oração. Que sejam talvez pequenos no relógio, mas que sejam eternos na presença de Deus. Porque aquele que reza, vence. Aquele que não reza, perde. Aprendamos com Moisés a manter os nossos braços erguidos, para que nós e os nossos possamos vencer as guerras e as batalhas da vida. A cada dia, a oração do dia. A cada dia, o pão de cada dia. A cada dia, a cruz daquele dia. É dia atrás de dia que nós estaremos nos tornando mais santos, agradando o coração de Deus e buscando as coisas do alto. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Luz e Vida, deixe o seu comentário no chat ou nos próprios comentários, clique no joinha, o like, isso é importante para o nosso canal, e o mais importante de tudo, compartilhe esta pregação com a sua família e os seus amigos. Tenho certeza que o nosso país seria outro, que as nossas famílias seriam totalmente diferentes, que as nossas comunidades seriam mais fervorosas, se as pessoas rezassem mais. Quem bem reza, bem vive. Quem muito bem reza, muito bem vive. E para aquele que não reza, chegará à conclusão de que também não viveu. Passou pelo mundo, mas não fez diferença. Ao Senhor Jesus, que nos conclama a esta vida de oração diária, sem desistir, porque isto é
Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí na sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O nosso texto de hoje está em João capítulo 13, do versículo 31 e vamos até o 35. Estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. O evangelho é pequenino, mas tem lições valiosas para a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui num contexto difícil. Qual é o contexto do evangelho? A traição. Jesus sabe muito bem que ali no meio deles há um traidor. Ele já tinha apontado Judas, e tudo isso acontece depois que Judas ele sai do cenáculo. Então tem um discurso de Jesus aqui, uma perícope pequenina, mas que nós podemos tirar lições aí para a nossa vida. O evangelho vai dizer que o discurso de Jesus, depois da saída de Judas, não é um discurso baseado na traição, mas na glorificação. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, ele vai repetir 5 vezes: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, e se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Não é uma repetição, é uma ênfase, porque a maior glória de Deus se dá pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nas suas aparições, Jesus mostra as chagas e o lado. Por isso ele vai repetir o verbo glorificar 5 vezes, mostrando talvez uma analogia com as 5 chagas, mas principalmente como é que nós reagimos quando as coisas não são de glória. Porque nem sempre a glória de Deus passa pelo sucesso, passa pela fartura, mas pode passar pela cruz. Jesus, ele vai glorificar o seu Pai pela sua própria vida, pela sua própria obediência e por aquele embrião da igreja que está ali com ele. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que Jesus faz essa oração do agora foi glorificado só depois que Judas saiu. A pergunta que fica para nós é: o que precisa sair da nossa vida para que nós possamos glorificar a Deus? Qual é a situação, o lugar, talvez aquele vício que está nos impedindo de ser e não apenas de dizer o glória a Deus? Judas, ele fazia parte do grupo dos 12, mas não era muito amigo de Jesus, porque se mostrou um traidor. Então Jesus espera Judas sair, e quando Judas sai, ele faz a oração: agora sim, o Filho do Homem foi glorificado. Ele sabia que Judas sairia para traí-lo. Daqui a poucos versículos, Judas volta, o beija, e Jesus vai chamá-lo como ele realmente o era: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Judas não foi amigo de Jesus, porque o amigo não trai, mas Jesus continuava amigo de Judas. Quando o texto fala por 5 vezes que Jesus vai ser glorificado, nós precisamos aprender, não é fácil, mas é necessário, a glorificar a Deus também no sofrimento. Porque há um discurso hoje que conquista muita gente, que com Deus é vitória, é alegria, é sucesso, é dinheiro, é crescimento, até que a pessoa vê que isso não acontece desse jeito, e ela vai então ver que a sua fé foi condicionada. Jesus nos ensina que Deus se revela na alegria, mas que Deus também se esconde na dor. Jesus é glorificado não apenas no alto do Tabor, mas também no Getsêmani. Jesus consegue glorificar o seu Pai na alegria e no sofrimento.
Na alegria é fácil glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? No sofrimento, na tristeza, transformando esta dor em oblação. Foi isso que fez Santa Teresinha de Lisieux, São João da Cruz, São João Crisóstomo e tantos outros santos, que nos ensinam que ninguém busca sofrer, ninguém busca sofrimento. Padre, quem é que busca sofrimento? Masoquista. Quem é masoquista gosta de sofrer, mas o ser humano, ele não busca o sofrimento. Mas se o sofrimento bater a porta, como eu lido com o sofrimento é que determina as coisas dali para frente. Não é o sofrimento em si, é como eu lido com o sofrimento. Daí entra a oblação dos santos. O que significa isso? Os santos, quando estavam no sofrimento, seja ele físico ou espiritual, eles ofereciam aquele sofrimento para o perdão dos seus próprios pecados, para o perdão e conversão da família e pela santificação do mundo. Ou seja, um sofrimento oblativo. Sofrer por sofrer é sofrer. Sofrer oferecendo em oblação é caminho de santidade. São João da Cruz, ele nos ensina que nas noites escuras da sua vida e da sua fé, ele ofereceu isso em oblação para a própria santificação e santificação dos pecadores. Precisamos aprender que esta glória de Deus, ela se dá não apenas num local, mas num estado. Porque há duas maneiras de reagirmos perante a dor. A primeira maneira é endurecermos. A segunda maneira é amolecermos. Começo com o Evangelho. Jesus, ele poderia ter sido duro na palavra quando Judas saiu. Ele poderia ter dito: maldito este que acaba de sair. Ele é um traidor, é por causa dele que eu vou acabar preso, é por causa dele que eu vou ser flagelado, é por causa dele que eu vou ser crucificado. Ai daquele! E os discípulos compreenderiam o teor do discurso, porque Jesus estava sofrendo uma traição. Quantas pessoas se revoltam contra Deus quando vem um problema na vida? Quando aparece uma doença, um desemprego, uma desilusão amorosa, a pessoa ela fica raivosa. Eu não rezo mais, porque rezar não adianta, Deus não me ama, Ele não cuida de mim. Se Deus funcionasse, isso não teria acontecido comigo. Eu estou sofrendo isso e Deus não faz nada. Esta é uma maneira de reagir perante o sofrimento. A pessoa se torna rígida, ela endurece. Jesus, pelo contrário, ele amolece. Após as 5 vezes que ele vai falar da glorificação, ele olha para os seus discípulos e os chamam de filhinhos. Não é algo usual de Jesus. Ele poderia ter falado ali amigos, mas ele usa filhinhos. Filhinhos, naquela época, era a maneira que a mãe chamava as crianças menores. Então Jesus, ao invés de se endurecer no sofrimento, ele se torna mais maleável. E ele vai dizer para aqueles discípulos que eles nunca estariam sozinhos. Por pouco tempo ele estaria com eles, mas de uma maneira diferente, permaneceria para sempre. A pergunta para nós é: como que você tem reagido com as coisas que você não gosta e que te acontece? Se você prestar atenção, sempre tem alguma coisa que acontece não do nosso jeito. Aí eu pensei que essa semana ia ser de tal jeito, acontece uma coisa aqui,
é um pneu que fura ali, é uma encomenda que não chega, é uma reunião que não se resolve, é um dinheiro que não cai na sua conta, é uma pessoa que não aparece, é alguém que não cumpre com a palavra. São os sofrimentos da vida. Como que nós lidamos com essas situações? Essas situações nos melhoram porque aprendemos também com o erro do outro. Essas situações nos ensinam a ter mais paciência, ou elas nos tornam pessoas nervosas, estressadas, sem paciência, porque nós estamos no treinamento. Deus nos olha como é que nós lidamos com as situações da vida. Há pessoas que endurecem, outras amolecem. Jesus aqui, ele está entregue ao Pai. Judas sai para traí-lo. Primeiro ele fala da glória. Agora o Filho do Homem será glorificado. Olha que coisa diferente, né? Ele vai ser traído, mas na visão de Jesus, isso o levará à glória, a glória da cruz. Uma palavra rígida ele troca por filhinhos, uma expressão materna, uma expressão de cuidado. Nas igrejas orientais, nós tivemos essa semana a audiência do Papa Leão com as igrejas de rito oriental, e ele fez um discurso primoroso. Nós teremos, se Deus quiser, um pontificado longo e primoroso. Papa Leão já mostrou para que veio. E no discurso, as igrejas orientais, inteligente, seguindo a tradição da igreja, ocupando o seu papel de pontífice, ele disse abertamente: o Ocidente, que somos nós, precisa aprender a celebrar com o Oriente, a fazer mais penitência, a caprichar mais na ação litúrgica, a fazer mais sacrifício, a chorar pelos seus pecados e procurar mais a Deus. Isso é um discurso que se espera de um Papa, chamando as pessoas a uma interioridade maior e ao encontro maior. E quando ele vai citar as igrejas orientais como exemplo para nós, nas igrejas orientais há um símbolo que lembra Jesus e que nós não temos. Dificilmente, eu nunca vi. Qual símbolo? Uma galinha. Não é raro você ver numa igreja do Oriente, próximo ao altar, uma galinha no vitral, ou um animalzinho mesmo, em algum lugar, talvez num canto de uma coluna. Uns colocam a galinha em cima da igreja, não é aquele galo da traição, é uma galinha. Nos paramentos de alguns sacerdotes, além dos símbolos litúrgicos, tem a galinha. Aí você fala, mas que galinha que é essa? É porque Jesus, quando ele vai chegar em Jerusalém, e ele contempla Jerusalém do alto, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os sacerdotes, quantas vezes eu quis reuni-la debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintinhos, e não quisestes. E Jesus, ele chora. Este filhinho que Jesus diz em João 13 faz consonância com esta galinha, que se você vê uma galinha choca, a atenção da galinha é nos filhotinhos dela, os pintinhos estão ali perto e ela está, qualquer perigo, ela incha, abre a asa, os pintinhos todos se escondem ali dentro. É uma visão linda, porque nós somos estes filhinhos que nos escondemos na asa do Espírito, dentro das chagas de nosso Senhor. Um símbolo que para nós pegou é o pelicano. Tem até músicas, né? Fiel pelicano. Por que o pelicano? Porque o pelicano lembra Cristo também. O pelicano, quando ele tem filhote, ele não consegue alimentar os filhotes, para que os filhotes não morram, o pelicano ele arranca as penas do peito, ele se fere, e os filhotinhos bebem daquele sangue, e eles vivem.
Quer dizer, o pelicano é Cristo, que vai derramar o seu sangue como alimento a nós. E são algumas nuances para você entender a profundidade desta glória que vem do sofrimento e de um sofrimento que me leva a amar. Há pessoas que depois de um CTI, depois de um EQM, uma experiência de quase morte, depois talvez de um câncer, a pessoa ela se transforma em pessoas melhores. Pelo menos deveria ser assim. Pessoas que eram muito materialistas, na hora da morte, ela vê que o que tem valor não é o que está no banco, é o que está na casa dela. É o marido, é o filho, é a esposa, são os amigos de verdade. Uma pessoa que fica no hospital internado é uma pessoa ali na pobreza extrema. Ela fica praticamente nua, nada que ela tem ali está. Ela recebe cuidado de outras pessoas, toda furada, ela vai cair em si. O que é a vida? Olha como que eu estou aqui. Eu não tenho absolutamente nada. E pessoas que passam por isso e saem disso, o que se espera de uma pessoa dessa? Que ela dê atenção ao essencial, que ela melhore. Então os sofrimentos da nossa vida, meus irmãos, guarde isso, ele pode nos destruir, mas ele pode nos melhorar. Se você tirar a força que está escondido na sua tribulação, na sua doença, talvez numa traição, num desemprego, você vai sair dessa situação muito melhor do que você era antes. É aquela história da fênix, que é uma lenda, né? Mitologia. Quando ela está velha, despenada, quase morrendo, ela se queima, ela pega fogo e fica aquele tanto de cinza. No meio das cinzas sai uma fênix nova. Isso é uma mitologia. Quem sabe que para nós essas cinzas que a igreja nos dá não significa esta vida nova. As cinzas é sinal de algo que já foi, mas que não é mais. A cinza é algo que se queimou. Mas quando o Espírito Santo nos queima, ele não quer nos transformar em cinzas. Ele quer que a cinza do nosso pecado, pelo nosso sofrimento, gere uma pessoa nova. Use o seu sofrimento a seu favor. E a pergunta é: como é possível? Quando se experimenta o amor de Deus por nós com Cristo que morre na cruz. Jesus ele vai dar aqui um mandamento novo, tanto que ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento. Não é um novo mandamento em conteúdo, é um novo mandamento em intensidade. Não é o conteúdo que é novo, é a intensidade, é a medida que mudou. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Este é o conteúdo, que não tem nada de novo aqui. Qual é a novidade de Cristo? É a medida do amor. Não é o amai-vos, é a medida do amai-vos. Qual é a medida? Como eu vos amei. No início dos evangelhos, Jesus vai pedir: amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Não façais aos outros o que não queirais que façais a si mesmo. Esta era a medida do amor. Qual era a medida do amor? Eu vou amar o outro como eu me amo, ou como o outro deseja ser amado. Jesus aqui ele vai dar uma novidade, ele vai aumentar a dificuldade. O nível aumentou. Precisamos passar aqui de fase no videogame da vida. O nível ficou mais difícil. E qual é o nível? É amar. Com o nosso amor? Não. Com o amor de Cristo. E como que Cristo nos amou? Dando a vida. Dando a vida. E Jesus não só nos amou no alto da cruz. Ele nos amou durante a sua vida. A sua encarnação no útero virginal de Maria foi por amor a nós. O seu nascimento na gruta de Belém foi por amor a nós. A sua fuga para o Egito foi por amor a nós. Os 40 dias de tentação no deserto foi por amor a nós. As curas, pregações e exorcismos por amor a nós. A Santa Ceia, a Eucaristia por amor a nós. Jesus viveu uma vida de amor.
Eu não sei se alguém já ouviu, leu, ouviu uma parte da homilia hoje do Papa Leão, iniciando aí oficialmente o seu pontificado. Além de tudo aquilo que ele disse que a igreja precisa anunciar o amor de Deus, porque a pessoa que conhece o amor de Deus, ela só tem um caminho: transformação, conversão, mudança de vida. As pessoas conhecem um amor mundano, e muitas vezes um amor que se mistura com o pecado, talvez nem amor seja. E o Papa vai dizer que o ser humano precisa conhecer este amor. Então o nível do nosso amor não pode ser um amor humano, mas um amor divino. O marido e a mulher, se eles não tiverem no relacionamento deles um amor divino, eles vão começar a procurar motivos para a separação se o casal que não tem um amor divino, eles vão procurar desculpas para a separação e não motivos para a reconstrução. Onde tem amor, tudo é possível. Um filho que talvez não seja aquele que a família sonhou, se não há um amor divino ali, os pais rezam para que ele toque a vida dele. Onde há amor, há sempre esperança de mudança, de conversão. É por isso que a medida do amor é o amor de Jesus, um amor que vai além, um amor que perdoa, um amor que chama o traidor de amigo, um amor que lava os pés do inimigo, um amor que vai além. Numa missa, tinha um padre falando sobre o amor na questão do perdão. Ele falava: quem ama, perdoa. E o padre entusiasmado e fazendo a pregação dele, aí o padre diz assim: levante a mão aqui, quem está disposto depois dessa pregação a perdoar os inimigos, a amar os inimigos? Todo mundo. O padre: isso, gente, que bom, corações abertos. Mas tinha na frente uma senhora de 98 anos que estava com o braço cruzado, e com o braço cruzado ficou. Aquilo chamou a atenção do padre, e ele disse: a senhora aqui na frente, a senhora não está disposta a perdoar os seus inimigos? Padre, eu não tenho inimigos. O padre: que lindo, olha, ela não levantou a mão, porque ela não precisa perdoar os inimigos, que ela não tem inimigos. A senhora poderia compartilhar conosco aqui no microfone qual que é o segredo? Poderia sim, senhor. Aí a senhora sobe e ela diz assim: sabe por que eu não tenho inimigos, padre? Porque quando eu rezo, acontece. Eu rezei pelos meus inimigos, eles morreram todos, esses mal acabados, esses malandros. O padre: meu Deus do céu, me devolve o microfone. Na verdade, ela estava ali. Rezar, ela rezava, mas o coração dela ainda não tinha entendido o sentido do amor. Não basta rezar se rezamos pedindo a desgraça do outro. Há um texto que tem que nos incomodar. Quando Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa na entrada de Samaria, Jesus se mostra cansado, com sede, e ele pede um discípulo que vá até a Samaria para ver se tem uma casa para eles pernoitarem. Jesus fica lá com um e o outro vai. Só que as pessoas da Samaria viram que ele era judeu, e os samaritanos não combinam com os judeus. Falou: não tem água, não tem pão, não tem nada aqui para vocês, toca reto. O discípulo ficou tinindo de raiva. Quando ele chega perto de Jesus, ele vai dizer: esse povo não quis nos receber porque somos judeus. Se tu quiseres, nós vamos orar para que Deus mande bola de fogo e destrua essa cidade. Aí Jesus olhou para o discípulo e falou assim: estou acreditando que está falando isso não. Aí Jesus olhou para ele e disse: não sei de qual espírito sois. E eles continuaram o caminho. Ficou este enigma
na frase de Jesus. Mas para nós é muito claro: se aquele discípulo, apesar da rejeição, apesar do sofrimento, apesar da negação, tivesse o Espírito Santo, ele nunca desejaria o mal de alguém, apesar do mal recebido. Eu vou repetir isso aqui. A pessoa cheia do Espírito Santo jamais deseja mal para aquele que te faz mal. O mal do outro não justifica o nosso. Aí Jesus vai dizer: não sei de que espírito sois, porque o Espírito Santo não é. Qual que é esse espírito aí? Qual que é o espírito da vingança, da rivalidade, do olho por olho, dente por dente? Então, quando Jesus nos pede este amor, é um amor concreto, não é um amor labial. E aqui, meus irmãos, permitam-me, nós podemos ser pessoas melhores, sim ou não? Sim. Diga: eu posso ser melhor. Posso ser melhor. Eu acredito. Agora a questão é: nós vamos começar aonde? Onde? Não há um outro lugar. É na família. É na família. Porque você amar as pessoas da rua, ser o cara na roda dos seus colegas, tratar as pessoas bem no bate-bola, lá na empresa fingir que é muito polido para subir de cargo, isso aí, meu filho, todo mundo faz. Mas você ter mais paciência, mais amor, mais presença com a sua família, as pessoas que te conhecem, e muitas vezes são aqueles que nós mais esquecemos, fazemos estrondos para o de fora, e passa muitas vezes batido os de casa. Toda a caridade verdadeira, ela começa no cuidado da família. Primeira carta a Timóteo diz que aquele que se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um anátema, pior que um infiel. Quais são os seus? As pessoas que Deus te confiou, colegas, amigos, parentes. Qual que é a família? As pessoas da sua célula. A primeira ali, a familiar. Então, amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, zelar por essas pessoas, para que este amor que nós temos em família possa evangelizar também. O evangelho termina assim: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Esta é a nossa carteira de identidade, o amor. Quando eu vou abrir em algum lugar uma conta, alguma coisa, os documentos, qual que você quer? CPF, qual que é o número? Tal. Identidade, carteira de motorista. Um dia desse eu fui com a minha mãe comprar uma coisa para ela numa loja aí. Primeira coisa que eles quiseram: vamos fazer um cartão, porque dá desconto. Minha mãe: falei, pelo amor de Deus, não tem, precisa fazer cartão não, essa compra aqui para não fazer outra, tá bom, não é? Depois vem a anuidade, fica ligando. Se alguém chega para você e fala: olha, quando você abre conta num banco, né? Já chegou aqui para você o cartão. Aí vem a bandeirinha lá, Bradesco, Itaú, Cicobi, né? Tem cartãozinho. Nós somos cristãos católicos. Você saiu da missa agora, alguém fala com você assim: me mostra a carteirinha aí de católico, me prova que você é católico, que é cristão. Cadê a carteira? Qual que é o número? Qual que é o cartão? Tem? Não. Uma senhora uma vez estava pregando lá em Curitiba. Aí eu falei isso aqui, ela falou assim: eu tenho, padre. Eu falei: a senhora tem? Tem. Deixa eu ver. Ela tirou um cartãozinho, parecendo um cartãozinho de crédito, estava escrito assim: em caso de acidente ou caso de morte, eu sou católica, chame um padre. Eu falei: não, minha filha, isso aí é outra coisa, não é? Espero que a senhora não use tão cedo, né? Pode guardar. Não é esse não. Não tem. Nós temos uma identidade social para a sociedade, mas qual é a nossa identidade cristã católica? Jesus está falando aqui: é o amor. Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós temos aqui no santuário, como muitas paróquias têm, a nossa equipe de acolhida, aquele pessoal que fica atento a vocês. Uma mulher grávida, um idoso, recebe ali um cuidado, acolhe vocês, dá um folhetinho, etc. Mas todos nós
da nossa comunidade, nós devemos ser acolhedores, não é? Eu espero que quando você senta do lado de alguém para participar da missa, você diga boa noite, pelo menos isso, tudo bem? Você não conhece? Prazer, sou fulano de tal, prazer, né? Você é daqui mesmo? Sou, tá bom, boa missa, muito obrigado. Aí tem o católico grosso, né? Tem uma pessoa aqui do lado, ó, parece um toco, ó. Como que vai reconhecer que você é discípulo de Cristo? Primeiro pela cara, né? A cara já não é de fazer amigos, ó. Não, gente, nisso conhecerão que sois meus discípulos. O acolhimento, o dar tempo ao outro, o fazer com que a pessoa se sinta numa família. Nós somos a família de Deus. E por último, quero finalizar com a parábola que eu contei de manhã, que vocês estavam de manhã e o pessoal gostou muito, então vale a pena, né, voltar às boas histórias. Eu falava que o amor é paciente, não está em Coríntios 13? O amor é benigno, é bondoso, não guarda inveja, não é invejoso, e ele é paciente. O que significa paciência? O que significa paciência? Saber esperar. Paciente é aquele que tem que esperar. E nós não temos muita paciência, porque nós não sabemos esperar a hora do outro, a compreensão do outro, a maturidade do outro. Aqui que nós falamos, nossa, dai-me paciência. Cuidado, viu, gente? Quando você pede, Deus dá. Só que Deus não vai te dar paciência. Deus vai colocar na sua vida situações para tirar a sua paciência, para você treinar a ter paciência. Por isso a pessoa falou: padre, eu não estou entendendo não. Quanto mais eu rezo para ter paciência, mais coisas me aparecem. Deus está te dando. Por quê? Ele não vai tirar a tribulação, Ele vai colocar situações para você treinar a paciência. Pega um rapaz lá na academia levantando pezinho. Aí ele fala com um cara assim: nossa, esse pezinho aqui não está dando não. Eu não tô querendo fazer muito esforço não tem um pezinho mais leve não. Levanta para mim esse aí. Não, meu filho, não vou diminuir, eu vou aumentar. Se não aumentar a carga, você não ganha muque não. Nunca vai diminuir o peso sempre. E o peso não fica mais leve, a gente vai ficando mais forte. Quer dizer, a sua paciência aumenta quando você aprende a não se estressar com aquilo que antes te estressava. É preciso saber esperar. Toda pessoa que ama, ela pensa mais. Ela pensa para falar, ela pensa para agir. Ela sempre diz: posso responder amanhã? Podemos ver isso daqui a pouquinho? Deixa só eu pensar, deixa só eu acalmar. Você não vai falar com a pessoa não, você pensa, né? Deixa só eu acalmar para eu não voar em você agora aqui, né? Para não te socar. Então fica aí um pouquinho, eu vou ali na minha sala, 5 minutos, deixa só eu... Qual que é a história? Num condomínio, tinha muitas casas bonitas, né? E não tem cerca, tudo assim muito florido, lugar lindo. Um casal que trabalhava bastante resolveu esticar um feriado na sexta, e eles viajaram na quinta noite para voltar no domingo. Era um dono de um grande cachorro muito bonito, treinado, muito dócil. Eles deixaram lá então, era um cachorro treinado, a ração de acordo com o tempo que eles não estariam lá. E viajaram. Voltaram desestressados, felizes. Quando eles chegam em casa, num domingo ali após o almoço, ele já vê o cachorro todo sujo de barro, com a lebre do vizinho morta na boca. Uma lebre branca com cinza. O vizinho era um juiz, extremamente nervoso. Hora que o homem viu o cachorro com a lebre na boca, ele disse: eu não acredito que eu vou terminar o meu descanso nesse estresse. Ele vai e chama a mulher: amor,
vem aqui para você ver uma coisa. A hora que a mulher viu, nossa senhora, ele matou a lebre, ele comeu a lebre, o que nós vamos fazer? O marido, meu filho, tirou a cinta, mas o que ele pôde bater nesse cachorro, ele bateu. Falou assim, mas não é possível, você conhece essa lebre, sabe que é do vizinho, um vizinho que só sabe implicar com a gente, agora ele vai ter mais munição ainda a lebre de estimação do juiz, o que nós vamos fazer? Mas bateu no cachorro, o cachorro ficou lá no canto, gemendo, chorando, aí falou assim, o que nós vamos fazer agora? A mulher, eu sei, dá tempo ainda, pelo jeito o juiz não está em casa, a casa está fechada, ele deve ter viajado também. Vamos dar um banho na lebre, depois eu vou secá-la com secador, fecho os olhinhos dela, vamos fazer uma pose bem bonitinha, eu pulo o muro e a coloco na casinha dela. Ele vai chegar de viagem, ele vai ver a lebre, vai chamar, ela vai ficar lá quieta, igual um bebê reborn, não vai nem mexer. Aí ele vai falar, esse bicho morreu, resolvido o problema. Ele vai enterrar a lebre, vida que segue. O marido, amor, mas você é inteligentíssima, então vamos fazer isso. Lavaram a lebre, secaram com secador, ela ficou linda de novo, felpuda, bonitinha. Arrumaram a lebre, a mulher pula o muro, arruma ela na casinha, estava lá um quintal muito bonito, deixou a lebre lá, e a mulher entra. Foram passando as horas do dia, o sol se pôs, ali para umas 7, 8 horas da noite, eles olham o portão abrindo e a casa se acendendo. Chegou o juiz. A mulher, nossa, vamos agora torcer, porque nós não temos nada com isso. O juiz, ele entra, e a mulher, ele sai, anda pelo quintal, abre o portão dele, entra no quintal dela e toca a campainha. A mulher falou com o marido, danou-se, viu? Porque o cara é esperto mesmo, só de ver a lebre na casinha, ele já veio direto na gente. Como nós vamos explicar isso aí? Mas tem câmera? Não, eu não vi câmera nenhuma. Não fale nada, deixa ele falar. Tá bom, finge que está tudo bem, sorriso nos lábios, bem natural. Isso, vamos recebê-lo então. Aí abre a porta, o juiz, boa noite, doutor, o senhor está bem? Estou bem, a senhora vai bem? Estou bem. O assunto é um pouco delicado, é sobre a minha lebre. A mulher, a senhora quer sentar? Porque envolve o seu cachorro. Ela falou, meu Deus do céu, vamos sentar então. Doutor, eu posso explicar? Não, deixa eu falar primeiro, depois a senhora pode falar alguma coisa. Vocês talvez não saibam, mas eu aproveitei esse feriado para descansar. Nós também. Pois é, eu viajei na quinta noite e estou voltando agora. Você acredita que a minha lebre, ela amanheceu morta na quinta? Eu não sei como ela entrou em casa, a gente encontrou ela na cozinha, sem vida. Como ela é um animal muito querido por nós, nós a sepultamos no nosso quintal. Eu fiz um buraco, coloquei ela, fiz lá como se fosse uma tumbinha, pus uma florzinha para ela. Mas chegando agora, eu vi umas patas de cão cheio de barro, e eu fui até o buraco que eu sepultei, e ela não está lá. Eu acho que foi o seu cachorro, porque eles eram grandes amigos. E eu já estudei que o cachorro, no momento de muita dor, ele procura quem ele mais ama e confia. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que o seu cachorro desenterrou a lebre, e com certeza vocês ainda não viram, mas se ele aparecer com essa lebre na boca, não se assuste, é porque ele procura na dor quem mais confia e ama. Ele tem certeza que vocês talvez poderiam ajudá-lo. Tá bem? Eu vim falar só isso, porque talvez vocês vão assustar com o cachorro, a mulher. Não, tá tudo resolvido. Então tá, boa noite. Boa noite. Aí ele saiu. Aí o marido falou assim, quem busca a lebre? O pior de tudo, meus irmãos, foi quando a ficha caiu. Quem foi que levou inocente? O cão.
Agora eu te pergunto, depois da surra dada, o que fazer? É isso que acontece na nossa vida. As pessoas que nós amamos, muitas vezes vêm para perto de nós sujas, procurando uma ajuda, e nós não temos paciência, nós não sabemos esperar, e já vamos com 5 pedras nas mãos, e depois nós vemos que a pessoa queria apenas o nosso amor, queria apenas ser escutada, queria apenas um abraço. Se aquele homem tivesse tempo para analisar o acontecido, ele veria que no quintal havia um buraco, mas eles não tiveram paciência e agrediram aquele que era o melhor amigo, tanto deles como da lebre. Meus irmãos, é por isso que o amor de Deus é paciente. Deus olha para nós, Ele não toma uma decisão, Ele espera os dias, as semanas, os meses, para entender profundamente o que se passa no nosso coração. Isso também é amar. Tenha mais paciência com a sua família, mais paciência com seu marido, com a sua esposa. Tenha um pouquinho mais paciência com seus irmãos, com seus pais. Tenha mais paciência com seus amigos. Tenha mais paciência no seu namoro. Você verá que muitas vezes aquilo que você imaginou que era, lá no fundo não era. Mas é preciso tempo, porque quem ama sabe esperar. Aprendamos, meus irmãos, com Jesus a encontrar a Deus também nos sofrimentos, a nos refugiarmos debaixo das asas do Espírito e testemunharmos o seu amor com gestos diários na rotina da nossa família. Que Nossa Senhora nos ajude a viver o verdadeiro amor, ela que é mãe do belo amor. Que Maria, lá do alto dos céus, interceda por nós, pelas nossas famílias, para que tenhamos o dom da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.